Se você quer ajuda para passar na prova do Detran, então você está no lugar certo. Eu vou te mostrar agora uma prova real, completinha, com 30 questões, para você saber o que vai cair e o que você tem que responder. Assim você acerta todas, você passa de primeira com notaço, sem gastar dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney e esse é o canal Sim, Passei. Faz o seguinte antes do vídeo começar, faz agora, se inscreve aí porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. Bora logo começar para não perder tempo? Olha a primeira questão aí. Observe a imagem abaixo e assinale a opção que descreve corretamente a placa apresentada. Letra D. Diz que essa placa informa que a via é de mão única. Não informa que a via é de mão única não. Essa placa aqui não. Letra C. Essa placa adverte a existência de canteiro central. Para começar, essa placa não é placa de advertência. E placa que adverte é placa de advertência. Essa placa aqui é de regulamentação, galera. Então só o comecinho, a primeira palavra está errada. Letra B. Essa placa alerta para o fato que deve ser feito. Pode parar de ler. Na palavra alerta você já para de ler, porque as placas que alertam, que advertem, são placas de advertência. Elas são quadrada de banda em fundo amarelo. Isso aqui é uma placa de regulamentação. Então, por exclusão de respostas sem noção nenhuma, como B, C e D, só sobra para você marcar qual? Esta placa impõe a obrigatoriedade de passagem pelo lado indicado na placa, tá? Letra A para acertar essa pergunta. E olha só um toquezinho de amigo de brother parceiro. Às vezes acontece do Detran botar lá na sua prova essa placa aí e não perguntar o que está perguntando aí, ó, o que ela informa, o que ela apresenta. Vai perguntar o nome dela. O nome dela é passagem obrigatória. Você entendeu que tem diferença? Ó? Qual o nome desta placa? Passagem obrigatória. O que ela impõe? Obrigatoriedade de passar pelo lado que está apontando ali, ó. Então, obrigatoriedade de passagem, o nome dela, passagem obrigatória. Porque passagem obrigatória impõe obrigatoriedade de passagem. É por isso que tem obrigatoriedade de passagem, a placa passagem obrigatória. Você vai deixar isso na edição? Deixa não, ficou feio. Vamos para a próxima, essa aí é a letra A. Nas áreas indispensáveis à dirigibilidade de um veículo, o que são áreas indispensáveis à dirigibilidade, professor? Fala para nós. São os vidros dianteiros laterais, né? Aquele que fica do lado do motorista, aquele que fica do lado do passageiro, e o para-brisa. Esses são os vidros indispensáveis às dirigibilidades. A transmitância luminosa deverá ser de, no mínimo 30%? Não. No mínimo 100%? Não. No mínimo 50%? No mínimo 70%. Ou seja, a luz tem que atravessar naquela bagaceirinha ali com 70% de capacidade de atravessar, de clarear. Você entendeu? A transmitância luminosa, ou seja, a capacidade que a luz tem de atravessar o vidro e continuar clareando os outros lados, é de no mínimo 70%. No mínimo. Para-brisa e os vidros dianteiros do lado do motorista e do lado do passageiro. Vamos para a próxima pergunta. Analise as seguintes afirmativas. Vixe Maria, esse trem de analisar afirmativas dói a minha cabeça. Vamos analisar então. Viseiras espelhadas em capacetes são permitidas desde que sejam originais. Mentira, não pode não. E olha só, não tem aquela fumê? Você só pode usar aquele trem se for original de fábrica. E mesmo assim, de dia, até às 18. Não pode usar aquela desgrama de noite não. O padrão é ela ser transparente. Você conseguiu entender? Às vezes eu te explico de forma bem simples para tu entender, viu? Qualquer veículo pode rebocar outro veículo desde que use haste rígida ou cambão. Não cai nessa não, porque não pode não. Olha só, moto não é veículo não? A moto não é veículo não? Moto é veículo. E moto não pode rebocar nem carrinho de rolimã, galera, nem patinete, nem aqueles triciclos de criança, de bebezinho. Autorizado a rebocar outro veículo usando haste rígida ou cambão são os veículos de 4 rodas. Esses podem. Agora aí tá falando qualquer veículo. Moto é um veículo e não pode. Então não tem esse negócio de qualquer veículo não, tá errado. Vamos continuar esse trem. Em hipótese alguma é permitido uso de celular no trânsito. Sai fora que isso é pegadinha. Porque veja bem, aí tá falando que em hipótese alguma você pode usar seu aparelho celular. Hipótese alguma para falar ao celular ou para manusear.
Agora veja bem, se ele tiver quietinho, caladinho na dele ali no painel, no suporte, você usando ele, por exemplo, como GPS, aí pode sim, senhor e sim, senhora. Então não tem esse negócio de hipótese alguma não, é pegadinha isso aí. Em um radar de 40 km por hora, veículos que passarem a 47 não serão multados. Aí sim, glória a Jesus, tem um trem correto. Todo radar, por uma questão ali de margem de segurança, ele tem um descontozinho de 7 km por hora para as velocidades acima da máxima permitida. Por exemplo, aonde a velocidade máxima é de 30 km por hora, como uma via local, por exemplo, você pode passar até 37. Onde a velocidade máxima é 40 km por hora, como uma via coletora, por exemplo, você pode passar até 47. Onde a velocidade máxima é de 60 km por hora, como uma via arterial, por exemplo, você pode passar até 67. Por exemplo, via de trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora, você poderia passar até 87, você entendeu? Então sim, tá correto, essa é a única correta das 4, letra A que você vai marcar. Segundo seus conhecimentos de mecânica básica, não está correto se afirmar que sistema de sinalização é o sistema do veículo que, indicando conversões, freadas e ré, permite a comunicação com os demais usuários das vias. Sim, isso está correto. A pergunta quer o que não está correto. Então você não vai marcar a letra A não, porque ao dar seta, você se comunica sim com os demais usuários da via, informando o que você vai fazer. B. Antes de dar a partida no motor, é altamente recomendável que se espere as luzes do painel se apagarem. Sim, quando você gira a chave no primeiro estágio, antes de ligar o motor, o carro começa a fazer diagnóstico dos sistemas. Ele acende um monte de luzes e vai apagando tudo que está certinho. Se ficar alguma coisa acesa lá no painel, por exemplo, o ícone de porta aberta, o carro está te falando, fecha a porta, maluco. Tu entendeu? Então isso está correto sim, só que a pergunta é o que está errado, então você não marca. Letra C, conta-giro é o mecanismo que informa as rotações por minuto do motor? Sim, senhor e sim, senhora. Então, se A, B e C estão com coisas corretíssimas e a pergunta que é o que não está correto, letra D. Catalisador é um equipamento presente junto ao motor. Pronto, já falou que tem errado, porque catalisador fica debaixo do veículo no tubo de escapamento. Vamos continuar que tem mais erro. E tem como objetivo coletar o vapor do combustível gerado no tanque. Não, quem faz isso é o canister. Então, a D tem 2 erros. Primeiro, falar onde que fica o catalisador e falar o que o catalisador faz. 2 errinhos. Pode marcar a letra D, porque isso aí tá errado. A, B e C tá certo? Vamos para a próxima. Caso você esteja com dificuldade para passar ou tá com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Para uma condução correta e segura de veículo automotor em vias públicas, que tipo de atenção é a mais indicada? Atenção fixa, aquela que tu fixa o zoião num ponto só e não descola o zóio de lá nem a pau, você nem sabe o que está acontecendo ao redor das suas vidas? Não, isso está errado. Atenção total, nem existe essa atenção. Bom, talvez na prática sim, mas o nome na direção defensiva, atenção total, não existe. Atenção dispersa, aquele maluco que está dirigindo com a cabeça em Nárnia, está em outra galáxia, outro planeta, o doidão está flutuando em outra dimensão, é errado. Para uma condução correta e segura, a atenção recomendada é a atenção difusa, aquela que se distribui para tudo. Olha para frente, olha para trás nos retrovisores, olha para os lados, monitora painel, já mete o zoião em tudo que está acontecendo. Isso é atenção difusa, aquela que você distribui por todos os pontos e as coisas necessárias nas condições. Você entendeu, né? Para acertar essa pergunta, letra D e bora seguir, galera, para acertar esse trem tudo. Podemos citar como principais sistemas de um veículo automotor. Presta atenção, está falando de sistemas. Então tem que fazer parte de um sistema. Se for componente, se for equipamento, se for ícone, você descarta. Letra A, cita farol, luz de seta e pisca-alerta.
Essas coisas são componentes, não são sistemas. Chave de rodas, macaco e triângulo de sinalização são equipamentos do veículo, sistema não. Manômetro, amperímetro e termômetro são ícones que ficam ali no painel trocando ideia contigo para te informar o que está acontecendo com o veículo. Sistemas de um veículo automotor está na opção de resposta D. Sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção e sistema de freio. Isso aí sim, sistemas. Pode marcar, letra D, tá bom? Para minimizar os riscos de colisões na traseira de outros veículos, ao trafegar nas vias, devemos manter distância segura dos veículos que nos precedem, ou seja, dos veículos que estão na nossa frente. Em direção defensiva, essa distância tem um nome, então ela é conhecida como, deixa eu corrigir de baixo para cima, tá? Porque eu quero. Distância de manutenção, olha só, não existe essa distância na direção defensiva. A direção defensiva não cita essa distância. Distância de manutenção não existe, não. Distância de parada? Tem. Direção defensiva cita essa distância. Mas distância de parada é a distância que soma tudo que você fez até parar um veículo. É tempo de reação, tempo de frenagem, entendeu? Entendeu? Então, distância de parada é a soma de um monte de distâncias. B, distância de frenagem é aquela percorrida pelo veículo após os freios serem acionados. Quando você vê um perigo, você toma um susto, vixe Maria, você pisa no freio. A partir do momento que você pisa no freio, por exemplo, carro que não tem ABS, trava a roda. Dali para frente, com a roda travada, a distância que o veículo percorre, o nome disso é distância de frenagem. Então, ó, a distância que você tem que manter do veículo da frente se chama distância de segmento, porque você está seguindo o carro que está na frente. Segmento, distância de segurança, distância de segmento, distância que você tem que manter do carro que você está seguindo. Em se tratando de primeiros socorros, pode-se afirmar que é correto dizer o quê? Que quando a hemorragia atinge a artéria, o sangue apresenta-se vermelho escuro e escorre em baixa quantidade? Vixe Maria! Tem 3 erros nessa opção de resposta. O primeiro erro, o sangue não se apresenta vermelho escuro nada não, e sim vermelho vivo. Segundo erro, quando lesiona a artéria, o sangue não escorre, ele sai em jatos. Terceiro erro, ao invés de sair em pequenas quantidades, ele sai em grandes quantidades. Tem 3 erros, está errado, não marca. Se a vítima estiver inconsciente e ainda presa ao cinto de segurança, deve-se retirar o cinto para que ela respire melhor? Não, não deve. Só se deve retirar o cinto se o cinto estiver impedindo a vítima de respirar, mano. É isso que tá falando aqui na opção de resposta B, não. Aqui só tá falando que ela tá inconsciente. O inconsciente respirando é muito diferente da pessoa tá sufocando. Marca B, não. Uma pupila dilatada e outra não em um acidentado são sinais claros de hemorragia interna? Errado. Uma pupila dilatada e outra não são sinais de fratura do crânio. Então a única correta é a opção de resposta C. Havendo empalamento de membros, não se deve retirar o objeto transfixado sob risco de ruptura de veias, artérias ou nervos. Eu tenho certeza absoluta que tu entendeu, mas eu tô a fim de explicar um pouquinho melhor. Quando uma pessoa tem um objeto transfixando o corpo dela, né, um braço, por exemplo, aquele objeto pode estar a micromilésimos de milímetros de uma veia, de uma artéria ou de um nervo, você entendeu? Você, por ser leigo, não saber, no desespero, ali em estado de choque, tenta tirar aquela parada. Você concorda comigo que ao tentar tirar você pode romper a artéria ou o nervo? Então não tira não, deixa esse trem quietinho enfiado lá no corpo. Lá no hospital eles sabem como que tira. E se ao tirar ocorreu um acidente e romper alguma bagaceira, lá tem condições, lá tem bastante condições, é assim que fala, de socorrer, de resolver o problema. No meio da rua você não tem não. Antes de trafegar com seu veículo, o condutor deve observar documentos, combustível e o funcionamento de equipamentos obrigatórios. Fazem parte desses equipamentos. Se liga aqui antes de eu ler as opções de resposta para você. Preste atenção, se possível, anota. Você vai ver agora, quando eu começar a corrigir as opções de resposta, a legítima pegadinha do Detran. O que é legítima pegadinha, professor? Aquela resposta que começa certo e termina errado. Por que isso é uma pegadinha? Porque hoje as pessoas estão muito preguiçosas com força. Elas começam a ler uma coisa e, pelo comecinho tá certo, bate uma preguiça, não quer continuar a ler até o final, já marca. É aí que escorrega e cai. Na prova do Detran, leia um trem até o final. Não fica com preguiça não, galera. Você tá pagando 600 conto para fazer esse raio
caiu dessa prova. Letra A tá falando que equipamento obrigatório é buzina, certo. Chave de roda, correto. Agora se liga no finalzinho, manual do fabricante. Desde quando o manual do fabricante é item obrigatório para se levar no carro, se você não tiver lá, a gente vai te dar uma multa? Não é não. Letra B, triângulo de sinalização é obrigatório? Sim. Faróis principais? Sim. Agora, faróis de neblina, não. Aí você começa a ler triângulo, e tá certo, faróis, tá certo, o resto vai estar também, já marca? É assim que a pessoa reprova. Letra C, cinto de segurança, correto. Luz de freio, certo. Aditivo do radiador. E desde quando o aditivo do radiador é item obrigatório, né não? Então a única opção de resposta que cita itens obrigatórios, letra D. Step é obrigatório, cinto de segurança é obrigatório, triângulo de sinalização é obrigatório. Tudo isso aí, se tiver inoperante ou não existir no carro, é infração de trânsito, rola multa. E muito cuidado com respostas que começam certo e terminam errado. Isso é a legítima pegadinha do Detran que derruba mais de 90% das pessoas. Bora seguir. Ao transitar por uma via, o que um condutor avistou em sequência? As seguintes sinalizações: largura máxima permitida, fim de pista dupla e vire à esquerda. Que opção apresenta as placas avistadas? Toma muito cuidado para tu não cair na pegadinha e marcar a letra D. Por quê? Porque a primeira e a segunda placa estão certíssimas. Essa aqui realmente é a largura máxima permitida. Essa aqui, sim, é fim de pista dupla. Porém, finalzinho ficou errado. Essa placa aqui nunca nas vidas que é vire à esquerda. O nome dessa placa é curva acentuada para a esquerda. Pegadinha na letra D, não marca não. Vamos dar uma olhadinha com carinho e atenção na letra C. Essa primeira placa aqui se chama largura limitada. Então se já começa errado, você não vai ficar perdendo tempo e olhando as outras, concorda? A letra B começa errado também, então você já descarta. Vai na confiança, na moralzinha, marca a letra A que tu acerta. Essa placa aqui, sim senhor e sim senhora, se chama largura máxima permitida. Essa aqui se chama fim de pista dupla e essa vire à esquerda. Muito cuidado para tu não confundir essa placa aqui com essa. Essa aqui se chama largura máxima permitida, essa aqui largura limitada. Muitas vezes, o que os examinadores do Detran fazem? Eles botam a foto dessa placa aqui e na letra A taca a largura limitada. A pessoa, por preguicinha de ler até o final, já marca. Outra coisa que os examinadores podem fazer, colocar a foto dessa placa aqui, perguntar o nome dela e colocar na letra A, largura máxima permitida. Vou falar mais uma vez. Essa placa aqui se chama largura máxima permitida. Essa aqui, largura limitada. Bora para a próxima questão. Complete corretamente a seguinte afirmativa. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, ou seja, menos a prova prática de carro e moto, poderão ser aplicados por credenciadas pelo dos estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo... Olha só, deixa eu falar uma bagaceirinha para vocês aqui. Existem coisas que se você tentar entender, fica muito mais complicado que decorar. Você quer um exemplo? Você já tentou entender o número do seu CPF? Não tem como, galera. Tu já tentou entender o número do seu telefone celular? Pra que tu vai perder tempo com isso? Não fica mais fácil decorar o número do CPF, decorar o telefone, pronto, acabou e esquece esse negócio de por que ele tem aquela sequência numérica, numeral, como é que fala? A mesma coisa, esse trem aqui. Decora aqui, resposta se encaixa aqui, se enquadra aqui, completa esses trem, pronto. Não tenta entender não, vai ficar muito mais complicado. Deixa para se preocupar com outras coisas mais importantes nas vidas, galera. A opção que apresenta bagaceiras que se enquadram nessas paradinhas aqui é a opção A. Vai ficar assim a frase, se liga só, presta atenção. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Então, confia em mim, confia no que eu tô te falando. Tem coisas que decorando fica melhor. Não tenta entender não, que vai dar ruim. Vai te ajudar em nada, vai só te dificultar na hora da prova lá. Porque você tem que pensar que é muita coisa para decorar, galera. Muita coisa para entender, para compreender. Não tem como você fazer isso até o dia da sua prova, o tempo é curto. Qual dos veículos demonstrados abaixo pode ser conduzidos
por habilitados na categoria B. Vamos analisar esse trem. Esse veículo aqui, que está na opção de resposta A, não pode ser conduzido com habilitados na categoria B. Para conduzir esse tipo de veículo aqui, você tem que ter categoria E. Categoria E. Esse veículo aqui, demonstrado na opção de resposta B, para conduzi-lo, tem que ter categoria D, no mínimo. Esse veículozinho aqui que está na opção C só pode ser conduzido com categoria A. Só a categoria A te permite conduzir esse tipo de veículo aqui. Nem que você tenha uma categoria superior como B, C, D ou E, pode ser usado para conduzir esse tipo de veículo. Tem gente que pensa assim, nossa, esse meu tio tem uma categoria E, ele dirige carreta, caminhão, tritrem, quadritrem, quinto trem, tem quinto trem? Sim, mas não pode conduzir uma bis, uma motinha simplesinha. É um trem meio fora de lógica, né não? O maluco pode dirigir uma carreta de 70 trilhões de toneladas, carregada às vezes de explosivo, mas não pode pilotar uma bizinha, uma simples e miserável bizinha. Vai entender essa lei. Então, só sobrou para você marcar a letra D. Trator de roda pode ser conduzido com categoria B. Supondo que o veículo da imagem não possua a devida autorização ou que até possua autorização, porém sem ela estar disposta em local visível, pode-se afirmar que o condutor desse veículo está sujeito a quê? Letra A está falando que ele vai estar sujeito a multa, beleza, mais 5 pontos na carteira, sim, com o fator multiplicador 3. Ih, galera, vaza fora dessa A, que isso aí é furada com força. Por quê? Porque não existe fator multiplicador para a pontuação. A pontuação vai ser sempre a mesma. Se você comete uma infração de natureza leve, será sempre 3 pontos. Quando tu comete uma infração de natureza média, sempre será 4 pontos. Quando você comete uma infração de natureza grave, será sempre 5 e gravíssima sempre 7. Existem situações que há realmente essa desgrama desse fator multiplicador, mas é para o valor da multa, valor pecuniário a pagar. Por exemplo, uma pessoa foi flagrada num teste de bafômetro, deu positivo, ela tá mamadinha. Ela vai receber uma multa. A infração é gravíssima? Infração gravíssima é aproximadamente 300 conto para pagar. Porém, tem uma desgrama de um fator multiplicador aí, vezes 10. Isso significa dizer o quê? Que o valor da multa de 300 vai para 3 mil. Isso é que é fator multiplicador para o valor da multa, não para a pontuação. E modéstia à parte, eu tenho uma opinião diferente com relação a esse negócio aí. Pode emitir opinião nesse país ainda, editora? Pode? Para mim, uma pessoa flagrada em teste de bafômetro positivo tinha que ter fator multiplicador por 100, né? Porque ninguém tá impedindo ela de beber, só tá dizendo para não dirigir após beber, ou se for beber, não dirigir. É só isso que tá pedindo. O que tem de difícil nisso? Letra B está dizendo que, para essa conduta da imagem, a pessoa será punida com advertência por escrito e multa. Ficou errado. Porque quando você comete uma infração para a qual é possível trocar a multa por advertência por escrito, é uma coisa ou outra. Quando vem advertência por escrito, não tem multa. Se tiver multa, não tem advertência por escrito. Aqui está falando que teve advertência e multa. Não pode, tá errado, marca não. Letra C está dizendo que a pessoa vai receber multa, sim, até aí está correto, 5 pontos no prontuário por ser essa uma infração média. Já falou besteira. Porque infração média gera 4 pontos no prontuário. E tem mais besteira ainda, ó. E a apreensão do veículo como medida administrativa. Vixe Maria, tem 2 errinhos no final para somar com os 2 anteriores. Primeiro que não existe mais apreensão do veículo desde 1742 a.C. Segundo, se tivesse apreensão, não seria medida administrativa, porque todas as medidas administrativas começam com R de rato ou T de tatu. Ah, doido, galera. Tem tanto erro nessa letra C que se você marcar, você vai passar vergonha. Eu falei errado. Então, para você detonar essa pergunta, marca a letra D. Essa conduta infracional da imagem vai ter como consequência multa, 7 pontos no prontuário e remoção do veículo, porque estacionar em vaga reservada, vaga especial reservada, principalmente para deficiente físico e idosos, é infração gravíssima. Está correto quando afirmamos que são considerados veículos de grande porte os caminhões, letra A? Não. Letra B, está falando que veículo de carga é um veículo de grande porte? Não. Letra C, micro-ônibus seria considerado um veículo de grande porte? Não. Para ser considerado veículo... Para ser considerado veículo de grande porte, tem que ter uns critériozinhos como peso e lotação de passageiro.
Peso, acima de 10 toneladas. Lotação de passageiro, acima de 20 pessoas. Depois você vê na edição se eu falei certo. Eu acho que não. Então, depois dessa minha minúscula micro explicação objetiva, você já sabe que para acertar essa pergunta é a letra D que você tem que marcar. Veículos de grande porte são os veículos automotores destinados ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10 mil quilos, ou seja, 10 toneladas, e de passageiro superior a 20 passageiros. Tu entendeu? Para ser considerado de grande porte, tem que ter peso maior que 10 toneladas e a capacidade de transporte de pessoas acima de 20 lugares. Por isso que caminhão não pode ser considerado de grande porte, porque tem caminhão aí de 7 toneladas. Por isso que veículo de carga não pode ser considerado veículo de grande porte, porque uma carroça é um veículo de carga e ela não pesa 10 toneladas nunca nas vidas. E micro-ônibus não, porque tem menos de 20 capacidade. Ele transporta no máximo até 20 pessoas, né? Mais de 8 e menos de 20. Para acertar as perguntas, letra D, eu estou precisando de um café. Você não fala para nós não? Um cafezinho quente, fervendo, sem açúcar. Se botar 3 pimentinhas dentro também ajuda. Um veículo prestador de serviço de comunicação, devidamente identificado ao realizar manutenção de cabos numa determinada via, foi autuado por estar estacionado num local proibido. Segundo a lei, essa autuação está correta? Vamos analisar para saber se sim ou se não. Pode começar pela letra D? Pode? Vamos começar então. Está dizendo que está correta sim e acarretará multa como medida administrativa. Tem 2 erros aí. Primeiro, falar que está correta, não está. Segundo, chamar multa de medida administrativa. Multa é penalidade. Se fosse medida administrativa, teria que começar com as letras R de rato ou T de tatu. R, por exemplo, remoção do veículo. Remoção do veículo começa com R. É uma medida administrativa. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa que começa com T, entendeu? Então, letra D tem 2 erros. Letra C, está correta sim e por isso terá como consequência uma multa. Não, não está correta não. Letra B, sim, está correta, pois conforme informado é proibido estacionamento no local citado. Não está correta não, por quê? Tem certos veículos, galera, que para eles prestarem serviço, eles não podem ter limitaçãozinha de placa. Você já pensou uma ambulância socorrendo uma pessoa com um ataque cardíaco, parada respiratória, ter que parar em todos os semáforos vermelhos? Pensa um pouquinho. Você já pensou se um veículo, por exemplo, que faz manutenção de serviço de água, lá aqui onde eu moro chama SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Já tem lugar que é SEDAI, aquele carro que presta serviço de manutenção lá na rede de água. Já pensou se estourou um cano ali, tem uma desgrama de uma placa de proibido estacionar e vai fazer o quê? Não vai poder consertar, parar o veículo ali perto, porque às vezes precisa de algum equipamento que tenha acoplado ao veículo. Ah, você entendeu? Não tem lógica esses veículos terem que respeitar esse tipo de coisa, não. Eles estão liberados para estacionamento, para parada, avançar sinal, entendeu? Desde que faça isso com certos critérios. Para você detonar essa pergunta, marca a letra A. Essa autuação está correta? Não, pois veículos prestadores de serviço de utilidade pública possuem, durante a execução do serviço em via pública, livre parada e estacionamento, entendeu? Se ele estiver trabalhando, ele possui livre parada e estacionamento. Trabalhando, não pode ir. O motorista indo almoçar, aí estaciona num local proibido porque ele está almoçando, porque o veículo é prestador de serviço. Aí não pode não. Transportar em motocicletas e motonetas crianças menores de 10 anos ou que estejam sem condições de cuidar da própria segurança não é permitido pelo CTB, pois é considerado o quê? A letra A está falando que é considerado uma infração grave com 5 pontos no prontuário mais multa. Não, não é infração grave não. Daqui a pouco eu te falo que infração que é. E vou te dar um macetinho para você memorizar umas 6 ou 7 infrações relacionadas à criança. Com uma frase só, garanto que com uma frase só, você acerta 6 ou 7 perguntas sobre infrações relacionadas à criança. Segura a bronca aí que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Letra B está falando que essa conduta descrita na pergunta é uma infração com aplicação das penalidades de retenção e remoção do veículo. Desde quando retenção e remoção são penalidades? São medidas administrativas porque começam com R.
Penalidade, galera, não pode começar com R de rato ou T de tatu. Penalidade seria multa, cassação, suspensão, curso de reciclagem, advertência por escrito. Entendeu aí? Letra D. Tá falando que essa conduta da pergunta é uma infração leve por se tratar de veículo de duas rodas. Não, não é uma infração leve, não. Então, para acertar essa perguntinha, letra C que você vai marcar. É uma infração gravíssima se você transportar em motocicleta ou motoneta criança menor de 10 anos ou que esteja sem condições de cuidar da própria segurança. Agora pega aquele papelzinho, aquela caneta que eu tenho certeza absoluta que tu tá com ela aí e anota o seguinte macetinho porque vai te salvar. Toda infração relacionada à criança é de natureza gravíssima, seja ela qual for. Transportar criança menor de 10 anos em moto, transportar criança menor de 10 anos no banco da frente de um veículo automotor de 4 rodas, transportar criança em veículo fora da cadeirinha, fora do assento de elevação, não devidamente presa ao cinto de segurança, ou, conforme esse exemplo, transportar em motocicleta uma criança que não esteja no momento em condição de cuidar da própria segurança, como, por exemplo, braço quebrado, perna quebrada. Qualquer pergunta que se relacione com criança e quer saber da natureza da infração, vai no gravíssima. Será sempre ela, porque toda infração relacionada à criança é de natureza gravíssima. Anotou o macetinho? Então vamos para a próxima aí. Conhecemos a placa abaixo apresentada como letra A, passagem de nível com barreira? Não. Placa passagem de nível com barreira é essa que você está vendo agora. Dá uma comparada nas duas. Eu acho que não parece, não. B, essa placa se chama passagem de nível sem barreira? Vou te mostrar qual é a placa passagem de nível sem barreira. É essa aí. Você acha que se parece? Eu acho que não. O nome dessa plaquinha que nós estamos vendo se chama entroncamento oblíquo? Nunca. Na vida, a placa entroncamento oblíquo é essa que tu tá vendo agora. Então, se eliminamos a B e D, só sobrou a C para você marcar. Essa plaquinha, o nome dela, Cruz de Santo André. Analise com atenção o que se afirma abaixo, depois tire as suas próprias conclusões. Vamos analisar com carinho, porque essa questão é muito difícil, muita gente erra. O item 1 está dizendo que a faixa horizontal presente nos veículos de transporte escolar deverá ter a cor preta quando a carroceria do veículo for pintada de amarelo. Mas é claro que sim, galera, porque veja bem, a faixa escrita escolar, ela deve ter a cor amarela. Mas olha só, se o veículo tem a cor amarela, o veículo é amarelo, e eu pinto uma cor amarela em cima de um fundo amarelo, vai ter destaque na faixa? Não vai. Então é uma questão de lógica. Compete aos DETRANS encaminhar aos órgãos executivos de trânsito informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recurso e que se repitam sistematicamente. Isso está certo? Não, nunca nas vidas, tá não. Essa tarefinha aí compete à JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Item 3 diz o seguinte, que PROCONV é um órgão de controle ambiental, mas nem aqui, nem aí onde você mora. Para começar, PROCONV nem é um órgão, é um programa criado pelo CONAMA. Esse sim, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse é um órgão de controle ambiental, assim como o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Hein? Quando o órgão for ligado ao meio ambiente, a sigla que dá nome ao órgão tem que terminar com MA, de meio ambiente. Vai anotar esse macetinho não? Exclusivo aqui do canal. Já vale o seu like, hein? Então, depois de analisar, você conclui o quê? Que apenas o item 1 tá certo. 2 e 3 são sem noção. Então, você vai marcar a letra D. Complete corretamente a sentença a seguir. Que tipo de veículos, quando estacionados em que lugares, devem estar devidamente freados, também com calço de segurança? Caso contrário, poderão sofrer que tipo de penalização por se tratar de infração de que natureza? Após analisar o que está na questão, você vai fazer o seguinte, você vai ler as opções de resposta A, B, C ou D e ver qual dessas paradas aqui se encaixa nessas bagaceirinhas. Então vamos direto para a resposta certa, assim você sabe o que vai se encaixar aqui. Se cair lá na prova, você marca. É simples assim. A única opção que tem coisas para completar de forma correta é a seguinte. Veículos com peso bruto superior a 3.500 kg, quando estacionados em aclive, ou seja, numa subida, ou declive, ou seja, numa descida,
devem estar devidamente freados e também com calço de segurança. Caso contrário, poderão ser autuados e multados por se tratar de infração grave. Letra B, pode marcar na confiança que você acerta. E só para reforçar na sua mente, o que foi falado aí é o seguinte: quando você tem um veículo superior a 3.500 quilos, para você estacioná-lo numa subida ou numa descida, ele tem que estar devidamente freado e devidamente calçado, calço nas rodas, porque senão um agente de trânsito pode te autuar, você pode ser multado e isso é uma infração de natureza grave. O condutor que tiver sua permissão para dirigir cassada em função do cometimento de infrações não permitidas nesse período, poderá reiniciar um processo de habilitação. Nesse processo de habilitação, deverá prestar quais exames? Eu quero começar a corrigir de baixo para cima, só para dar uma diferenciada. Letra D diz que os exames são de legislação de trânsito e direção veicular. Sim, são, mas falta alguma coisinha aí. Quando tem respostas incompletas, não marca não que é furada. Letra C, os exames de aptidão física e mental e legislação de trânsito, tá certo, mas tá incompleto. Eu acabei de te falar, se tá incompleto não marca não que você vai cair. Letra B, exame de vista, avaliação psicológica e direção veicular, certo também, mas tá incompleta. Então olha, completinha, completaça é a opção A. Os exames aos quais você deve se submeter para se reabilitar: exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exame de legislação de trânsito e de direção veicular. Pode marcar a letra A, você vai se dar bem, eu te garanto. Marca para você ver, depois você me fala. Vamos para a próxima. E antes de irmos para a próxima pergunta, pega papel e caneta e anota que eu vou te falar agora, porque vai te salvar na prova. Aqui na pergunta está dizendo o seguinte, ó: a pessoa teve a permissão para dirigir caçada em função do cometimento de algumas infrações não permitidas no período de PPD, ou seja, no período de 12 meses. Que infrações são essas, professor? Me explica aí. Lá vai. Infração gravíssima, por exemplo, conduzir sob influência de álcool ou substâncias ilícitas. Infração grave, por exemplo, conduzir sem cinto de segurança, vai. E mais de uma média, por exemplo, dirigir com o braço para fora do veículo, conduzir com coisas entre braços e pernas. Você tá comendo um salgadinho no meio da perna, botando na boquinha, um agente de trânsito viu, infração média, acumulou 2, perde a PPD. Anotou isso aí? Não, ainda não? Sério? Então você tá querendo passar, não. Caso não haja proibição expressa, um ciclista poderá circular. Antes de eu ler as opções de resposta, toma cuidado, porque tem pegadinhas nas respostas. Letra A está dizendo que ele pode circular nas calçadas e passeios públicos com prioridade sobre os pedestres. Presta atenção em mim, uma bicicleta não pode, em hipótese alguma, circular numa calçada e num passeio. Aí já está o primeiro erro. E segundo, se ela puder fazer isso, sempre deverá ceder a prioridade ao pedestre. Então tá tudo errado na letra A, galera. Bicicleta pode circular nas vias em geral, porém mantendo proximidade dos veículos motorizados? Não. Primeiro que não pode circular nas vias em geral, porque calçada e passeio também é considerado via. Segundo, como que bicicleta vai andar coladinha nos veículos? Então quer dizer que pode fazer isso também perto de ônibus, colado na carreta, caminhão carregado de explosivo? Que isso? Letra D. Bicicleta pode então circular nas ruas e avenidas, porém cedendo preferência aos demais veículos, aos veículos motorizados. Falei até errado? Não, é o contrário. É o veículo motorizado, como moto, automóveis, caminhões, carretas, ônibus, que tem que ceder preferência às bikes. Porque no Código de Trânsito tá assim, galera: veículos pesados têm que ceder preferência aos veículos menos pesados, os menos pesados para as motocicletas, motocicletas para as bikes, e todos devem dar a preferência ao pedestre. Em resumo, é assim, cara. Então a única certa é a B. Caso não haja proibição expressa por uma placa, um ciclista poderá circular montado na sua bicicleta, exceto nas calçadas e passeios públicos em qualquer via, porém com prioridade sobre os veículos motorizados. Acabei de explicar isso aí. É letra B, vai por mim, vamos para a próxima.
Como saber as condições de temperatura do motor? Ou seja, como é que você faz para saber se o motor está frio ou está quente? Tendo atenção à luz acesa do odômetro? Não, pessoal, porque odômetro não marca a temperatura do motor. Odômetro marca a distância percorrida pelo veículo. Letra C. Verificando constantemente o amperímetro. Mas amperímetro marca a carga da bateria. Amperímetro não marca a temperatura de motor, não. O que marca a temperatura de motor é o termômetro. Seria então monitorando contagiros ou tacômetro? Não, porque o contagiros conta os giros do motor. Quantas rotações por minuto o motor está fazendo? Você toma conhecimento das condições de temperatura do motor através do indicador próprio existente no painel, mais conhecido como termômetro. Por exemplo, esse que você está vendo agora aí. Monitorando essa bagaceira, você vai saber se o motor está com a temperatura adequada. Um veículo que estava estacionado dá partida e ameaça entrar na sua frente. O que você faz nessa situação? Letra A está dizendo que você tem que frear rapidamente para evitar a colisão. Sim, mas talvez com isso você está aumentando as chances de alguém colidir na traseira do seu veículo. Tudo bem, a pessoa deveria estar mantendo distância, mas a maioria das pessoas não mantém. Então, isso pode causar uma colisão na traseira do seu veículo. Está errado. Vamos pular de A para C. Você muda rapidamente de faixa para evitar a colisão? Como? Sem olhar, sem dar seta. Aí você, para evitar a colisão com aquele veículo que está saindo do estacionamento, colide com o outro. Trocou 6 por meia dúzia, né, editora? Tá errado. Xinga o outro condutor e ofende ele para que ele tome mais cuidado da próxima vez. Vai por aí não, que as pessoas hoje estão meio sem alma, O galera não faz isso não, vai por aí não. O correto é você olhar pelo retrovisor, certificar-se de que é seguro parar e dar passagem para o veículo. Faz isso. Se você conseguir fazer isso, você tem garantidinho um lugar no céu. Vai por mim, tá garantido lá, tá reservado com o seu nome e sobrenome lá. Vamos para a próxima? Quais são os motivos que podem levar um condutor de veículo automotor a colidir com o veículo da frente? Ou seja, o que pode causar uma colisão na traseira de quem está dirigindo na sua frente? Vamos lá. B. Está dizendo que é o respeito à distância de segmento? Não, contrário. Se você estiver respeitando a distância de segmento, você está mantendo uma distância segura do veículo da frente. Então, com isso, você não colide ou diminui bastante as chances de colisão. Então, o B está totalmente errado, né? Assim, não é que está totalmente errado. Fazer o que está na letra B é certo. Porém, a pergunta quer saber o que pode levar à colisão. Então, a B não está combinando com a pergunta. Você conseguiu entender o embolê, editora? Letra C. Desrespeito à distância de frenagem, mas distância de frenagem não tem nada a ver com colisão na traseira, não. Distância de frenagem é aquela percorrida pelo veículo após os freios serem acionados. Eu até embolei. Distância de frenagem é a distância percorrida pelo veículo após os freios serem acionados. Isso é a resposta para outro tipo de pergunta. Letra D. Todas as alternativas estão incorretas? Por enquanto, sim. Mas vamos ler a letra A. O que faz uma pessoa colidir na traseira é excesso de velocidade, má visibilidade e não manter distância segura do veículo à frente. Então, se a A está certa, não pode ser a letra D que está falando que todas estão erradas, né? Para acertar essa pergunta, letra A, vamos para a próxima. Após ser atropelada por uma motocicleta, a vítima tenta se movimentar e quer ir embora. Nesse caso, é aconselhável que você faça o quê? Oriente a vítima a se movimentar devagar, ofereça água com açúcar para diminuir a ansiedade. Não, galera, não se deve oferecer nada para uma pessoa ingerir, seja bebida ou comida, após um acidente, logo após o acidente. Pode não, não deve. Letra B, você deve pedir ao motociclista que a leve para o pronto-socorro mais próximo na própria moto. Não marque isso não, que você vai passar vergonha. Letra C, colocá-la num táxi que a leve para casa. E quem é que vai pagar a corrida? Não. Nesse caso, o aconselhável, correto, mais prudente é orientá-la para não se movimentar. Fica quieto, senta aí e aguarde socorro especializado no local.
A LADV suspensa, calma aí, o que significa LADV, professor? Licença de aprendizagem de direção veicular, aquele documento que você recebe te autorizando a dirigir veículo automotor em via pública para fins de aprendizagem. Então vou voltar aqui. A LADV suspensa somente poderá ser obtida novamente após decorridos 12 meses? Não. 24 meses? 30 anos? Então quem marca isso será? 30 anos? Não, 6 meses. E quando é que você pode ter a LADV suspensa por 6 meses? Muito simples. Quando você, por exemplo, está fazendo aula de direção veicular em via pública sem a presença do instrutor devidamente credenciado, sem portar a LADV ou um carro que não seja da autoescola, carro adaptado para aquele fim. Entendeu? Não faz isso não que dá ruim. É correto afirmar o quê? Que ao efetuar a troca do óleo do carro em casa, deve-se despejar o que foi retirado no jardim, pois o solo irá absorvê-lo rapidamente, evitando a contaminação do meio ambiente? Só faltou falar aqui que isso é adubo para as plantas. Totalmente errado. B. É permitido jogar entulho ou restos de construção nas vias públicas e suas margens? Só se for aí na sua casa, na sua região, no seu município. Aqui onde eu moro não é permitido não. Vamos pular de B para D. Entre os materiais descartados como lixo, as latas e garrafas plásticas não levam muito tempo para serem absorvidos pela natureza. Eles têm absorvido, não tinha que ter outra palavra aí não, para serem decompostas, para se decompor. Eu acho que essa palavrinha aí tá um pouquinho errada. Ô examinador, dá uma mudada nessa bagaceirinha aí, hein, cara. A sujeira jogada nas vias públicas estimula a proliferação de insetos e animais roedores que transmitem doenças contagiosas. Isso sim é correto. Para acertar essa pergunta, a letra C, vamos para a próxima. Quais comportamentos são compatíveis com os cuidados com a natureza? Bora corrigir de baixo para cima? Vamos lá. Cuidar da água potável, usando-a racionalmente sem desperdício. Isso aí é compatível com os cuidados com a natureza? É sim. Letra C. Não jogar lixo e produtos tóxicos nos rios e lagos para evitar a contaminação da água e a morte dos pobres coitados peixinhos. Isso é compatível com os cuidados com a natureza? Sim. Letra B. Lavar veículos pequenos utilizando balde. Aí sim é o comportamento de gente que tem disposição, hein? Aí você pensa, posso marcar qualquer uma? Eu já expliquei que não pode. Nesse caso, você tem que marcar todas as alternativas que estão corretas. Vamos para a próxima. O condutor defensivo é aquele que dirige de que maneira? Letra D está dizendo é aquele que dirige sempre com velocidade baixa para evitar sinistros. Mas baixa quanto, pessoal? Porque dependendo do quanto que você dirige com velocidade baixa, você está cometendo infração de trânsito. Velocidade é normalmente reduzida. Não pode dirigir de maneira tão baixa que atrapalhe as outras pessoas, não. Letra C, sempre com as luzes acesas. Que luzes? Luzes do farol alto, do farol baixo, luzes de seta, de pisca-alerta. Que luzes? Tá meio sinistro isso aí. B, portando todos os documentos do veículo e a carteira nacional de habilitação. Aqui até que parece que é essa que é certa. Tome cuidado. Ó, essa aqui te dá um... Sabe como é que é assim? Ó, marca essa, marca essa, marca essa. Vamos ler. O condutor defensivo é aquele que dirige de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores e das condições adversas. Aí sim tá certaça. Marca a A. E cuidado com a B. Cuidado com a B. Parece que ela tá certinha, mas não tá não. A pergunta é sobre direção defensiva, não é sobre legislação de trânsito não. E como eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que tu quer passar na prova do Detran, qual o conselhinho que eu deixo pra tu? Clica nesse vídeo aqui, aqui tem outra prova completinha com 30 questões, pra você saber o que tá caindo, o que você tem que responder, pra você passar direto sem gastar dinheiro com taxinha de reteste. Clica aqui agora, tá esperando o quê? Clica aqui, vamos passar.